existe muito vídeo na internet, existe muito livro sendo vendido falando a respeito dos 4 temperamentos. O que seria isso? Será que os 4 temperamentos seria uma coisa científica? E os 4 temperamentos é uma ideia proposta lá na Grécia Antiga que diria que existem 4 tipos de pessoas. E esses 4 tipos de pessoas seriam influenciados por 4 tipos de substâncias no corpo. E essas substâncias iriam produzir certas propensões de comportamento, certos tipos de personalidade. Então isso seria uma explicação para como as pessoas funcionam. Esse modelo ele encanta muita gente lê a descrição, né, dos temperamentos, se identifica com um deles e a partir de uma dessas identificações fala, cara, eu sou muito parecido com isso aqui, isso explica muito e tem muitos livros sobre como se relacionar com as pessoas, como desenvolver, como se desenvolver a partir, né, dos seus pontos que ainda não foram desenvolvidos, da sua personalidade e tudo mais. Mas afinal de contas, isso é científico? Bom, é uma ideia que veio há muito tempo atrás, e aí muita gente diz assim, bom, não é científico porque está totalmente desatualizado, e isso é um tanto verdadeiro, né? Essa parte, por exemplo, que fala a respeito dessas substâncias que eles vão descrever como causadoras ali do comportamento, isso está totalmente defasado, refutado, isso é falso, né? Inclusive envolvia tratamentos médicos como sangria, para pessoas que fossem muito agitadas, porque teriam muito sangue, daí você teria que tirar sangue da pessoa, isso é um absurdo. Mas a parte da personalidade, aí já é um pouco mais complicado. Porque ela vai descrevendo alguns aspectos e faz um pouco de sentido, né? Um pouco do que a teoria dos 4 temperamentos vai colocar. Porém, não é a forma mais precisa de medir a personalidade. Então, se você aplicar o teste dos 4 temperamentos com um grande grupo de pessoas, muitas vezes, você vai perceber que uma pessoa acaba trocando de personalidade depois de fazer o teste depois de algumas vezes, ou que talvez ele esteja medindo fatores que não sejam propriamente personalidade, pode acontecer também do teste não ter diferenças tão grandes entre os tipos de personalidade, ser uma descrição muito genérica e você sabe, aquela coisa que a pessoa se identifica porque é muito vago. Então eu estou dando exemplos aqui de problemas metodológicos disso como uma teoria da personalidade, que podem existir. E existem teorias melhores, existem teorias muito mais embasadas cientificamente. Então eu não gosto de classificar as coisas como pseudociência, porque, cara, é uma teoria de milênios atrás que teve a sua serventia, pode servir para muita gente que queira se conhecer, que queira ter insights de relacionamentos, né? Como é que eu posso me relacionar com uma pessoa que é desse jeito? Tudo bem, não existe nenhum problema propriamente nisso. Mas é necessário dizer que não é a melhor ferramenta que a gente tem para descrever o ser humano. Dito isso, qual seria, né, as melhores ferramentas que a gente tem? A gente tem o Big Five, que é o modelo mais bem aceito na comunidade científica hoje para a personalidade. E o que o modelo Big Five apresenta? Ele vai apresentar 5 fatores de personalidade, que cada pessoa pode ter mais ou menos cada um deles, e de acordo com esses fatores, eles foram feitos como, né? A partir do quê? Esses fatores foram feitos a partir do dicionário. Então eles pegaram ali a língua, né? Pegaram os adjetivos que você pode usar para se referir a uma pessoa. Essa pessoa é organizada, essa pessoa é atenciosa, ela se planeja. E eles foram grudando os adjetivos similares. Então, eles foram vendo que tudo isso poderia se parecer com uma pessoa mais organizada, mais certinha, digamos assim. Aí colocaram isso em consciosidade, por exemplo. E os outros aspectos, por exemplo, abertura e experiência, quanto a pessoa gosta de conhecer coisas novas, apreciar a beleza, viajar, testar ideias diferentes, isso é abertura e experiência. A extroversão é quanto a pessoa, assim, gosta de sair, de ter experiências sensoriais mais intensas, né? Neuroticismo é quanto a pessoa é instável emocionalmente. Então a pessoa pode estar bem num dia, mal no outro, é instabilidade emocional. E aqui a simpatia, às vezes traduzido também como empatia, não sei se essa é a tradução que outros lugares colocam, mas seria a amabilidade. Seria o quanto aquela pessoa imagina que os outros são pessoas boas e tende a querer cooperar com os outros. Então, enquanto aquela pessoa é amigável. Esse modelo aqui compete com outro modelo que é muito similar,
que é o Exaco, que ele vai apresentar um sexto fator, né? Então ele vai dividir 2 desses fatores. Eu não sei se tá dando pra ver. Deixa eu ver se... Puxa, a vida cortou. Cortou o modelo. Agora vai ficar pequeno, né? Mas acho que agora dá pra ver. Dá. Você tem vai ficar com uma resolução baixa, mas é o jeito. São as mesmas coisas, só que ele vai apresentar a honestidade e humildade como um outro traço. Então vai colocar... E isso é um pouco discutido cientificamente, se o modelo deve ter 5 ou 6 fatores, né? Então a honestidade e humildade seria o seguinte: quanto mais humilde uma pessoa é, mais ela tende a seguir as normas sociais, ser honesta, e etc. Então seriam 2 traços que estariam associados, né? Não são exatamente a mesma coisa, mas estão associados. E eles considerariam, nesse modelo, um pouco diferente ali da amabilidade, separa um pouco. Se não me engano, é da amabilidade que separou. E é isso, né? Existem esses 2 modelos. E eles são modelos muito mais simples de você descrever uma pessoa, né? Eu não sei se é mais simples, mas eu diria muito mais precisos. Com 5 frases você consegue explicar o comportamento de uma pessoa, assim, e a outra vai entender rapidamente. E não precisaria desse negócio fleumático, colérico, não sei o quê. E, cara, eu vou falar a verdade, isso é muito pra vender curso, entendeu? É muito pra vender curso de, tipo... porque isso cola, as pessoas gostam de ser encaixadas em tipos, né? Você pode ver o quanto o horóscopo é famoso. E aqui, isso aqui já não é uma tipologia, isso é um estudo da personalidade, mas não vai te encaixar em classificações. Enfim, eu acho que seria mais proveitoso as pessoas usarem outro modelo, usarem esse modelo aqui, por exemplo. Mas eu entendo também que o outro modelo não é um lixo. Ele só não é apropriado para uso clínico, por exemplo. Se você é psicólogo, não é apropriado, não é científico, mas só se tornará pseudocientífico na medida que alguém queira dizer que aquela é a melhor explicação, que ela é a ciência agora, aí é outra história. Né? Mas enquanto for usado como hobby, enquanto for usado como uma ferramenta de autoconhecimento para uso pessoal, um livro de autoajuda, não é errado, certo? Não é um problema. Inclusive, eu lembrei de dizer uma coisa: os 4 temperamentos, se avaliados segundo esse teste aqui, eles envolvem sim eles medem um pouco alguns desses traços, especialmente a extroversão. Então, se pegar o sanguíneo ali, ele seria mais extrovertido, né? E vai medir também o neuroticismo, que é a instabilidade emocional. Então, o sanguíneo, por exemplo, seria mais instável emocionalmente. Então, existe alguma correlação entre esses 2 traços, da extroversão e do neuroticismo, com os 4 temperamentos. Só que, como você pode perceber, o Big Five mede 5 fatores, enquanto os 4 temperamentos medem apenas 2 fatores de personalidade na realidade. Então, ele é um modelo muito inferior como modelo explicativo.